Ele parecia inofensivo, um senhor de idade, de voz calma, mãos trêmulas, aparência frágil e jeito educado. Para uma família pobre de Nova York, ele parecia ser uma grande oportunidade de emprego, entre outras coisas. Um homem gentil que oferecia trabalho, comida e uma chance de dias melhores. Mas aquele homem não era quem dizia ser. Ele usava nomes falsos, inventava histórias, se aproximava de famílias de vulnerabilidade alta e escolhia crianças que, na visão dele, ninguém conseguiria proteger. Durante anos, atravessou cidades, enganou estados, entre outros fatores, e que passou muito despercebido pela polícia e que transformou a pobreza em uma confiança e também meio que uma inocência, né, das vítimas em armadilhas, né? O seu nome verdadeiro era Albert Fish. É o caso que finalmente revelou a sua identidade, que começou com uma menina de 10 anos chamada Grace Budd, que saiu da casa acreditando que iria para uma festa de aniversário e nunca mais voltou. 6 anos depois, a família recebeu uma carta tão cruel, pessoal, que vocês não têm ideia, tão detalhada e tão perturbadora que ninguém daquela casa voltou a ser o mesmo. Ou seja, muita gente ficou incrédulo com o que eles receberam e relataram, tá? Esse cara é extremamente psicopata. Eu acho que não tem outro termo para poder descrever ele, né? E quem que foi o Albert Fish? Pode falar um pouco sobre ele. Ele nasceu em 19 de maio de 1870. Esse caso é bem antigo, lá em Washington. E o nome de nascimento dele era Hamilton. Hamilton. Hamilton Fish. Ele trocou de nome depois por alguns problemas que a gente vai falar mais pra frente, mas a princípio o nome dele era Hamilton Fish. Ele nasceu numa família totalmente instável, tinha sofrimento psicológico, ele passou por perda muito novo, porque o pai dele, o Wendell Fish, ele era muito mais velho que a mãe tinha 32 anos e o pai já tinha para lá de 40, Era e mais ele, velho, bem né? mais velho, e ele sofreu uma parada cardíaca quando ele tinha só 5 anos. E a mãe dele, ela tinha mais 3 filhos, ele era o caçula, e ela não conseguia criar os quatro. Por Então, causa da dificuldade sim, ela financeira, tinha né? dificuldade financeira, não sabia como cuidar dos quatro, então ele decidiu colocar o Albert no orfanato. Ela optou por ficar com os 3 mais velhos e levou o Albert para o orfanato, que foi ali um inferno na vida dele. E detalhe, tá, pessoal? A família dele era totalmente diferente das demais, porque a mãe ela tinha problemas psicológicos, né? Então ela via e escutava coisas e tudo mais. Então na cabeça dela tudo era muito real, tudo muito verídico. E a família dele era cercada de traumas, né? Na verdade, a família dele toda. Tinha tio, tia, todo mundo tinha É, algum transtorno psicológico. Então, ele tinha uma herança hereditária ali, muito grande, herança né? genética muito grande É. de transtorno mental. E aí, pessoal, o Albert ele foi enviado para o orfanato, tá? Em Washington. E segundo os relatos posteriores dele, o local era marcado por diversas punições severas, tá? Então, ele apanhava, a educação era lá, era muito rígida, tinha um comportamento com amigos totalmente diferente. Então, ele era cercado de pessoas extremamente ali violentas, né? A educação dele era rodeada de punição e de culpa, e era envolvido muito religião. Então, eles meio que pesavam, né, o pecado ali e puniam os meninos mediante Isso. aquilo. E isso, tá, pessoal, é um dos elementos mais importantes do caso. Albert desenvolveu uma relação profundamente perturbada com a dor e sofrimento, a penitência e tudo mais. Vocês vão ver no decorrer dessa história que a infância dele influenciou muito na psicopatia futura que ele iria ter, né? Ele é Por mais um causa. exemplo de infância disfuncional, de Isso. problema com família, e dele ainda tinha
relato de transtorno mental. Além do sofrimento que ele teve da perda do pai, ele apanhou muito na infância no orfanato, ainda tinha a herança, né, genética de transtorno mental. Então, eu acho que tudo isso junto Influenciou muito, né? influenciou, com certeza. Isso. E aí, pessoal, o que que acontece? Ele ficou no orfanato durante algum tempo, né, e tudo mais, e quando ele saiu do orfanato, ele abandonou o nome de Hamilton, né, que é, ele ficou com um trauma muito marcado naquela Ele tinha, situação, o pessoal sofria bullying lá dentro. O pessoal apelidava ele, e aí ele ficou, né, traumatizado com aquilo, e traumatizado, ele decidiu adotar o nome de de um Albert. falecido, que Isso. era Albert. Exatamente. Então, pessoal, para vocês verem que a infância dele foi extremamente marcada por diversas situações e a família dele foi diagnosticada com problemas severos de psicopatia, né? Eu falo mental, tá, pessoal? Então, eles viam coisas, escutavam coisas, era muito bizarro, né? Sim. Então, na adolescência, ele já começou a ter uma parte meio que sombria, né, de tudo Ele já isso. começou a passar por abuso, né? Com 10 Isso, anos, ele foi abusado por entregador de telégrafo. Acredito que é o carteiro na isso, época, né? O menino era mais velho e ele começou a introduzir práticas violentas contra verdade. ele. E ele já era marcado com abandono, já tinha todo o sofrimento, e com 12 anos E era um aquela menino ainda, humilhação toda, e né? começou a passar por abuso. E aí, pessoal, durante a infância do Albert, ele começou a frequentar banhos públicos. Por exemplo, uma praia, meio que um clube. Eu vou usar esse termo para você se contextualizar e tentar imaginar o cenário, tá? E ele começou a observar meninos, né? E tinha fantasias extremamente violentas. E ele se tocava ali. Então, ele já começou aí ter um momento muito sombrio. Então ele meio que imaginava ali, Ele se se excitava com tocava, as fantasias isso. violentas que ele criava vendo os meninos ali. E era totalmente violento, e vocês vão entender o desfecho de tudo isso, tá, pessoal? E aí, ele começou a trabalhar, né, como aprendiz de pintor e decorador de casas, e com isso ele criou uma grande reputação no mercado, né? E esse trabalho era extremamente importante no desfecho dessa história que a gente vai contar para vocês. Por quê? Ele usava esse despisto, né, meio que para chegar até as famílias com alta vulnerabilidade. Então, para ele era meio que perfeito o cenário, né? Sim, aos Era 20 anos ele começou a vida dupla que ele tinha em Nova York. Ele mudou para lá e durante o dia ele trabalhava como pintor e decorador, e à noite ele levava uma vida de prostituição. Ele vivia na loucura da vida e e também violentava as começou pessoas, as né? violências e os crimes contra as crianças. Ele começou a abordar crianças muito pequenas, normalmente de famílias pobres, vulneráveis, e ele Verdade. oferecia doce, presente, promessa de diversão. Então ele prometia algo que a criança não Não tinha. A tinha. família é muito pobre, então qualquer indício de diversão para ela, o pai queria dar, É porque ele verdade. não tinha essa opção de proporcionar isso para eles. Então, ele levava os pais da criança nessa conversa. E aí E, deixava as crianças ir com eles. e detalhe, tá, pessoal? Geralmente esse meio de conversa que ele tinha era em lugares isolados, estratégicos, tá? Para ninguém ver ele, ninguém ter a dimensão de quem que era o Albert, tá? E essa parte foi muito importante porque ali começou uns abusos de fato com outras pessoas, tá? E ele usava crianças muito pequenininhas, de 3, 4 anos, porque as crianças não sabiam explicar, depois contar o que que aconteceu. A criança não tem um repertório ainda para falar, né? É, Para contar a história, para contar o detalhe. Então, às vezes, eles contavam pequenos pedaços ali do que aconteceu, mas não conseguiam juntar. Então, ali era muito mais difícil de pegar ele, porque as crianças não conseguiam relatar de é fato verdade. como que aconteceu e quem pegou Isso, elas. porque não tinha aquela dicção que a gente tem, né? Exatamente. Então era difícil.
E ele tinha meio que uma vida dupla, tá, pessoal? Ele tinha casamento, filhos, e isso é meio que contraditório, convenhamos. Em 1898, Albert casou-se com a Anna Hoffman e eles tiveram 6 filhos. Olha para você, vida perfeita, né? Diante dos Muitos holofotes. filhos, né? É, e aqui existe uma das contradições mais perturbadoras do caso. Segundo relatos, Albert era considerado um pai presente para os próprios filhos, comparecia em eventos, naquela coisa de escola e tudo mais, sustentava a família e parecia manter a rotina ali que eles tinham, né? Só que o seguinte, tá, pessoal? Isso é bem complicado, porque ele conseguia rir para os próprios filhos E e, maltratava. e maltratar os filhos de outras pessoas. Não tem relatos que ele abusava dos próprios filhos. É verdade. Não tem, ninguém sabe. Parece que ele era um pai super presente e amoroso com essas crianças, o que é bem estranho, né? Que ele teve 6. É verdade. Então é bem bizarro, né? E aí, pessoal, pelo fato dele ter a família perfeita, os 6 filhos, e ser um meio que um pintor, né, renomado, e ele começou a viajar pelos países e começou ali, de fato, a escolher as suas vítimas, tá? Depois que a sua esposa deixou ele em 1917, Albert passou a viajar com mais frequência pelo país, supostamente em busca de trabalho como pintor. Mas essas viagens também tinham um outro objetivo, que a gente já vai falar aqui para vocês e que só piora, para falar a verdade. Ele passou a enxergar cada cidade, cada oportunidade de encontrar novas vítimas, crianças pobres com alta poder ali de vulnerabilidade, né? Bairro onde havia desaparecimentos e que não eram tratados ali como tragédias naquela época, enfim, tá? É porque ele ia em bairros pobres, onde desaparecia criança todo dia. Então aquilo ali já não era alarmante, era Isso. um fato que já acontecia sempre. Então ele usava sempre esses lugares mais vulneráveis para ele poder atuar, né? Isso. E detalhe, tá, pessoal? Pelo fato daquela época não ter rastros digitais, as investigações eram meio que diferentes das atuais, né? E ele fazia a festa meio que naquela situação, porque não tinha tecnologia, não tinha gente mais aprofundada. Na época, eu acho que não tinha nem o termo serial killer, né? Não, ainda não. A gente está no início dos anos 90, né? Então ali era muito, tudo muito novo. Não era conhecido uma pessoa que matava diversas pessoas ali de uma vez. Então, não tinha banco de dados, não tinha DNA para comparar. Então, É, era muito mais difícil você achar uma pessoa e linkar vários crimes à mesma é pessoa. verdade. E aí, pessoal, o Albert fez a sua primeira vítima de fato, tá? Que é o Thomas. Por volta de 1910, Albert conheceu Thomas, um jovem andarilho de 19 anos, descrito como intelectualmente vulnerável, porque ele era um cara meio que hippie na época de hoje, né? Eu acho que é o termo mais adequado para vocês entenderem. Ou Então, provavelmente analfabeto, não isso, tinha muito não tinha conhecimento. educação e tudo mais. E Thomas vivia viajando pelos trilhos, né, sem proteção, sem estrutura e sem alguém que fosse imediatamente procurar se ele desaparecesse. Enfim, Albert o levou para a fazenda abandonada. Ali, durante dias, submeteu Thomas à extrema violência física e psicológica. O caso envolveu amarração e mutilação e tortura, tá, pessoal? Para você ver que o cara era completamente perturbado e ele tinha um certo fetiche com determinadas idades, né? Se é que vocês me entenderam. E detalhe, ele levou para um lugar onde não dava para ouvir, né? Muito Os isolado. gritos, né? E foi durante 2 semanas que o Thomas sofreu. Então ele Pesado, viu? torturou essa vítima durante 2 semanas. Então ele nunca ia ser encontrado, porque era um andarilho, né, já era uma pessoa provavelmente sem família, que não tinha contato com ninguém, então ninguém ia dar falta. É verdade. Então ele procurava sempre ou era muito a vulnerabilidade de idade ou de questão social. Isso. Então, o que que ele fez, tá, pessoal? Esse aí foi uma das vítimas que não foi tão
horrenda, eu diria, porque só piora na verdade. Então, o que que ele fez? Por mais que torturou ele e tudo mais, ele meio que deu um dinheiro para Thomas e o Thomas seguiu a caminhada e o Albert seguiu a caminhada dele. Nunca mais nenhum, é, nenhum nem outro viu eles. Mas aí ninguém Então, sabe se ele morreu ou se não. ninguém tem esse relato, tá? Pelas informações que a gente buscou aqui, a gente não conseguiu encontrar relatos se ele de fato fez uma coisa com o Thomas depois, enfim. Só que o Thomas ele foi gravemente ferido, tá? Então, o padrão do Albert era meio que Era ele um era modus programado. operandi, sim. A gente já falou isso aqui. Você quer falar sobre o modo Sim. operante dele? Ele tinha um padrão, igual aos outros que a gente já falou. Ele sempre se aproximava de famílias pobres, ele usava aparência frágil e gentil, que era um senhor. E Ele quem que vai desconfiar de um senhor gente boa, bem-sucedido, naquela época exatamente, que dinheiro é imprescindível. difícil? Isso. Ele sempre inventava nomes falsos, não era o nome dele nunca. Ele oferecia trabalho, comida, presente, diversão, igual a criança que ele foi pego, né, por causa dela, ele ofereceu levar ela numa festa de aniversário. Olha que Uma loucura. coisa simples, e nisso ele ganhava a confiança dos pais, ele escolhia as crianças que eram vulneráveis e levava sempre as vítimas para locais mais isolados. E ele desaparecia sem deixar rastro, então deixava o corpo, né, e sumia. Ninguém sabia dele. Só que aí, pessoal, ele não para, tá? A gente já falou aqui, esse termo que a gente vai falar, ele não para, é porque realmente os casos só pioram. Então, depois, né, de um tempo, a vítima foi Francis, tá? Dia 14 de julho de 1924, tá? Em Port Richmond, eu acho que é... Na verdade, eu não sei soletrar o lugar, tá, pessoal? É, Morte Rickmond. Eu vou colocar um preto e branco como se fosse um erro, mas é porque eu não sei deduzir esse nome. É bem complicado de falar, né? Ele tinha somente 9 anos e estava brincando na rua, tá? Ele era um filho de um policial, Arthur, e a mãe, Ana, estava por perto, amamentando a filha de menor e tudo mais. Quando notou um homem estranho, idoso, grisalho e tudo mais, com roupas gastas, né? Andando de forma esquisita, murmurando e apertando os punhos. Meio que fazia assim, ó. Meio Um nervoso, né? idoso, fazendo aquela coisa. Ele tirou o chapéu, tá, pessoal? Para ela, meio que, tipo assim, boa tarde. Igual naquela época eles faziam, boa tarde, senhora, e meio que desapareceu, né? Aí não houve vestígio do Albert e tudo mais. Porém, pouco tempo depois, o mesmo homem foi visto se aproximando de Francis, tá? E de seus amigos. Francis foi chamado por ele e nunca mais voltou, tá, pessoal? A família percebeu o desaparecimento quando o menino não apareceu para jantar. Como o Francis era filho de um policial e tudo mais, a busca foi muito mais intensa. Então, cerca de 250 pessoas, mais os policiais de toda aquela região, começou a fazer uma busca sobre o Francis e tudo mais. Só que o corpo do Francis, tá, foi encontrado em uma área de mata, coberto por galhos e folhas, tá? A cena indicava violência extrema, havia sinais de agressão, abuso e tortura. O menino de 9 anos, 9 cara. anos. Isso aqui é absurdo, gente. É absurdo. É absurdo. E ele foi morto por estrangulamento, usando seus próprios suspensórios, porque naquela época o pessoal usava a calça normal, né? E usava aqueles suspensórios assim, tipo Pike Blinder. Pink É. Blinder. Blinders, né? Eu embolo aqui tem hora para falar os nomes em inglês, tá, pessoal? Eu tenho uma certa dificuldade muito grande. E a autópsia apontou ferimentos graves e remoção de tecido de uma das coxas, tá? Ou Olha que seja, ele absurdo. tirou parte da pele da coxa da criança. Para quê? Qual que é o intuito, tá? Tem relatos que ele praticava canibalismo. Existe relatos fortes que ele praticava canibalismo, entre outras coisas que você vai saber nesse vídeo, tá? O caso é até difícil de contar e é até difícil para a gente tentar estudar a matéria, né, para poder passar para vocês, porque É muito realmente, gente, pesado. é muito pesado.
tá. Então, a Ele tinha um apelido como Homem Grisalho, e essa que é a mãe, descrição né, do Francis. isso, foi feito pela mãe do Francis, a Ana, né, que marcou o caso. Ela descreveu que era um homem grisalho, velho, andando de forma estranha, Ficava com as mãozinhas assim, ó. murmurando e fazendo gestos com as mãos. Aí a imprensa adotou esse apelido de Homem Grisalho, porque não tinha mais nenhuma descrição do Albert, né, eles não tinham provas, eles tinham suspeitas, descrições e muitas pessoas com medo, mas nada que levasse diretamente ao Albert, porque ele matou e sumiu. E nisso o caso esfriou, meio que acredito que Deixou pra arquivaram, lá, né. né, É. o caso. Só que o Albert, ele não parou por aí, tá, pessoal? E agora vocês vão ver que vai piorar cada vez mais, porque a vítima foi uma criança, chamado William, tá? Que tinha um apelido como Billy, e o menino, ele basicamente sumiu do prédio, cara. Vocês têm noção disso? Que o cara apresentou lá, cara, tinha, sei lá, todos os vizinhos e meio que o menino sumiu. Em Foi. 11 de fevereiro de 1927, no Brooklyn, tá? William, conhecido como Billy, de 4 anos, pessoal. Olha a barbaridade disso aqui. Brincava no corredor de um prédio com outro menino que também chamava Billy, só que era Billy Beaton, tá, pessoal? E o outro era Billy Gaffney, algo assim, tá? Só que eles tinham meio que o nome, Eram 2 vizinhos, é, 2 meio coleguinhas. que parecidos, mas eram pessoas diferentes, né? Essa outra aqui, essa outra criança, ela tinha 3 anos, né? E tinha um irmão mais velho. Só que o irmão mais velho, então, no caso, tinha 3 pessoas no corredor, o irmão mais velho cuidando Os 2 criancinhas. das 2 criancinhas. O irmão mais velho entrou para dar mamadeira para uma outra criança, né? Eu acredito que seja a irmã ou irmão, algum parente assim. E os dois ficaram sozinhos, tá? E aí, o que que acontece? Ele meio, tá, pessoal, que pegou as 2 crianças, o de 3 anos, apareceu no prédio do apartamento, No imagina uma telhado criança. do apartamento. É, no telhado do apartamento, gente, sozinho. Imagina 3 se aninhos. imagina se o menino caísse, É. né. E aí, o outro Billy, ele foi levado e ninguém sabe. Só que aí a polícia chegou até o local e perguntou à criança, só que a criança ela meio que não sabe falar e tem dificuldade de estar 6 expressando anos, ele ainda não isso. sabe falar. E aí a polícia perguntou, tentou ali conversar com a criança, né, e ela perguntou quem que o levou e tudo mais, e ela falou que era o bicho-papão, Olha que né. dó. É, Inocente, pequenininho, deve não ter ficado sabe. tão assustado. E normalmente a gente usa essa expressão de bicho-papão ao invés de pegar para a criança ficar quieta, É então ele verdade. viu ai que dó, o bicho-papão. E aí, pessoal, houve alguns relatos, tá, que o William, que foi o rapazinho mais velho, ele foi levado, amarrado, agredido e morto, tá. E foi extremamente violento, gente. A gente não consegue descrever aqui, porque é realmente pesado, e vocês conseguem ver pelo fato da idade. O cara, eu acho que eu não tenho Não tem palavras para para falar, descrever tanto uma que ele é monstruosidade cruel. dessa. E o corpo dele nunca foi recuperado. Verdade. Ninguém sabe o paradeiro até hoje, tá, pessoal? Então, é bem complicado, tá? Você quer falar da Grace? Porque ele não parou por aí, tá, pessoal? Eu vou deixar ela falar, porque eu preciso dar uma pausa A nisso. Grace Budd foi a menina que fez ele ser pego. Porque ela nasceu em 1918 em Nova York, e em 1928 ela tinha apenas 10 anos. Ela veio de uma família muito pobre, mas muito unida. O pai, Albert, trabalhava quando conseguia. A mãe Délia cuidava da casa e dos filhos. E o irmão mais velho, o Edward, ele tinha 18 anos. Ele tentava ajudar de todas as formas procurando um trabalho. E ali em 28 de maio do mesmo ano de 1928, ele publicou um anúncio no jornal falando que procurava um trabalho no campo.
E aí, o Albert viu e ele respondeu 3 dias depois, só que ele não se apresentou como Albert, ele se apresentou como Frank, como um fazendeiro de 58 anos que tinha uma fazenda, e ele disse que poderia empregar o Edward e pagar ele por semana. E aí ele frequentou, né, a casa deles, ele levava presentes, levava queijo, morango, coisas de fazenda, almoçou com a família, foi conversando como se fosse um parente distante ali, É, ia almoçar e jantava com eles. amigão. Exatamente, e pegou e conquistou a confiança dessa família. Então ele frequentou a casa da pessoa mais de uma vez. A Adélia descreveu ele como uma pessoa de voz mansa, voz trêmula, aparência de vovô mesmo, um vovozinho, um senhor muito tranquilo. A princípio, ele queria o Edward, né, ele respondeu ali o anúncio, porque ele queria ele, só que ele notou que ele era um homem de 18 anos, um homem forte, e que poderia, Acabar lutar com contra ele. ele e resistir, O né. cara era meio que um E vovozinho ele do era o mal. vovô. É, o Exatamente. vovozinho do mal. Então ele achou que o Edward ia ter mais força que ele, então ele resolveu trocar o seu alvo ali do Edward para Grace, que era uma menininha de 10 anos. Então, ali no dia 3 de junho de 1928, ele voltou ao apartamento da família e a menininha, muito simpática, em algum momento sentou no colo dele, sorriu para ele. Então, a partir daí, ele decidiu que precisava levar essa menina Ele e mudou o alvo afastar a menina. completamente, né? Exatamente, ele mudou de ideia. E nisso, para ele conseguir levar a menina, ele Inventou inventou uma uma história. história que ia ter uma festa de aniversário de uma sobrinha dele, que ia ser bom para Grace ir, porque ela ia se divertir, ela podia, né, aproveitar a festinha de criança e tal. E a família muito feliz, muito pobre, muito vulnerável, achou que ela ia ter um dia muito feliz, que ia ser divertido para ela, e aceitou. E o problema é que ele apresentou com um cara bonzinho, Mocinho, né? era simpático, era o vovô legal, que levava queijo para a família, Só que levava fruta. naquela época, né, não tinha câmera, não tinha vigilância, não tinha a estrutura que tem hoje. Então ele Sim. podia dar o nome que quiser. Ninguém ia Provavelmente saber. tinha vários idosos na cidade, não tinha como Não tinha saber como quem era o saber. cara. Aí os pais vestiram as melhores roupas na criança, a criança saiu feliz e ela nunca mais voltou. Aí começou o desespero, né, a família procurou a polícia, tiveram cartazes espalhados, jornais que publicaram fotos e começaram as buscas. Só que o nome Frank era falso, a fazenda não Nunca existia, existiu. o trabalho oferecido não tinha. Então a polícia não tinha o endereço, não tinha documento, não tinha nenhuma pista e nem testemunho suficiente para ter pelo menos um suspeito. E detalhe, né? Eles passaram 6 anos acreditando que a família, tá, pessoal? Que ela estava bem. Então a família acreditou que ela poderia ter casado com um cara muito bem sucedido, ter uma vida linda, maravilhosa, mas na verdade, infelizmente, nada disso Eles achavam que ela aconteceu. podia estar com outra família, mas eles achavam que ela estava viva. Eles nunca cogitavam que ela estava morta. Como assim o cara chega, apresenta? Tudo bem que ele apresentou pro cara. Só que o É. cara tinha 18 anos, ele era um cara mais velho, ele meio que mudou a estratégia. Eu acho mais bizarro a família deixar a criança ir com o moço que não conhece, É, né? Não é parente, não é nada. Só porque é gente boa, deixa a menininha de 10 anos ir. é, É muita loucura, eu acho muita irresponsabilidade. É claro que, né, são pessoas vulneráveis, que exato. pessoas boas, que talvez inocentes, que não veem maldade nos outros, mas é complicado. Só que aí, pessoal, não acaba por aí. 6 anos depois, tá? A família recebeu uma carta, tá? No dia 2 de novembro de 1934, 6 anos depois, a Adélia Budd, né? A família, eu vou usar o termo família Budd para vocês entenderem que é a família da criança, né? E a carta ela não tinha remetente, então a gente não sabe quem que foi que escreveu, mas na verdade foi o Albert, tá? E a Adélia, a mãe, ela não sabia ler. Então quem leu foi o cara que o Albert estava de olho quando ele tinha 18 anos lá atrás, que era o irmão, né? A carta era basicamente uma confissão. O homem que se apresentou como Frank
descrevia que havia feito com a Grace detalhadamente, vocês não têm É, ideia o absurdo, e a carta era extremamente cruel, detalhada, rica em detalhes. Então, ele fala que ele dilacerou, fez várias coisas e tudo mais que a gente não pode falar por aqui, porque é pesado, e houve também um ato canibalístico ou canibalismo, né? Eu não sei o é. termo certo que é usado, mas que foi praticado. O cara deu a criança, literalmente, cara. Ele torturou, abusou e praticou canibalismo com a criança. E detalhe, ele deixava tudo isso explícito na carta para a mãe ver. Ele queria ver o sofrimento da família, É, porque ele fez questão de escrever na carta. E essa carta tinha remetente, mas ele era um papel timbrado. Ele tinha um símbolo hexagonal impresso no papel. Era de uma corporação, de uma associação de Nova York. Então, o detetive William, ele voltou para o caso, ele tinha abandonado o caso, mas ele voltou e percebeu que aquilo era uma pista, porque ninguém ia é, ter um papel timbrado à toa. Ou a pessoa conhecia alguém que trabalhava nessa associação, ou era alguém da própria associação. Então ele começou a investigar, né, a origem desse papel, e ele descobriu que tinha um homem chamado Joseph Mancini, que havia levado folhas essa associação para uma pensão onde ele trabalhava. Então eles chegaram nessa pensão, né, e a proprietária reconheceu a descrição do velho, ele falou que estava procurando uma pessoa idosa, grisalha, porque a família sabia quem era, só não sabia o nome verdadeiro. E ali ela falou que ele tinha ficado ali por 2 2 meses. meses e tinha saído há poucos dias. E muito importante que ela havia pedido que guardassem uma carta que chegaria para ele. Então, a polícia montou vigilância, porque aquela carta estava ali. Então, a qualquer momento, ele Ele podia poderia voltar voltar. para pegar a carta. Agora imagina só, pense comigo. O detetive, ele já havia abrido, aberto, né? Abrido é foda. Aberto um inquérito de investigação e tudo mais sobre o Albert, e ele nunca chegou a conclusão nenhuma, porque o cara era basicamente um fantasma. Então, para ele reaver isso, para ele foi tipo assim, era meio que algo quase pessoal, né? Era quase pessoal, era Era quase pessoal, porque o cara não sabia quem ele era. o Então, trabalho da vida dele. o trabalho da vida dele, e o cara meio que vai criando um ranço. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? E aí começou a, né, fazer todo aquele desfecho, né? E aí, pessoal, em 13 de dezembro de 1934, Albert voltou à pensão para buscar a correspondência, né? E a proprietária avisou que a polícia passou lá e tudo mais. Aí ele meio que falou: opa, eu tô lascado. Tô fudido. Eu tô lascado. Então, aí começou toda as investigação e tudo mais, e depois que isso aconteceu, os investigadores e tudo mais, tava de olho ali, né, pessoal, em tudo naquele teatro que eles tinham bolado, porque ele tava doido querendo saber quem era o Albert, porque o cara era meio que anônimo, usava nomes falsos, era um senhor gentil, então o cara meio que passou a batida ali, né, e tudo mais. Só que aí os investigadores, né, chegaram até lá e Abordaram ele, ele abordou. reagiu com uma navalha, mas era um senhor, né, então "Ô, rapidamente ele foi meu contido. filho!" E na delegacia ele se identificou como Albert Fish, e quando perguntaram sobre a Grace Budd, ele não negou e ele confessou o que tinha acontecido, e depois disso ele guiou os investigadores a uma casa abandonada, onde os restos da Grace poderiam ser encontrados. E realmente estavam lá nessa casa abandonada. Então ele já premeditou realmente esse crime, né, que ele já tinha um lugar para ele deixar a criança. Então não se sabe se a criança ficou ali por um dia, um ano, É verdade, 3 anos, porque foram 6 anos depois. E lá, quando eles chegaram lá, só tinha os restos mortais da criança. é verdade. Então, pessoal, isso foi um caso muito importante para a polícia, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é até difícil de falar, que eu vou voltar um pouco da história para vocês entenderem. O Albert teve uma vez que ele foi
uma exposição, né, e lá tinha muita coisa meio que qual que é o termo que eu usaria? Sexualizada, eu acho. E aí ele viu um certo processo, né, que eles utilizavam lá e tudo mais, de eu vou usar o termo aqui. Bifurcação. Isso, bifurcação. Vocês já devem ter visto aquelas pessoas que no mundo de hoje têm a língua meio que Bifurcada. bifurcada, então são a língua normal, só que partida e ela vira duas. Igual E a língua de ele cobra, né? igual língua de cobra, justamente. E ele meio que adotou isso para suas vítimas, porque ele viu isso em um órgão, tá? Íntimo, para não usar um outro termo aqui, mas vocês entenderam, né? E ele meio que fez isso com as vítimas, tá? Ele meio que partiu a vítima Ele no fez seu isso lado entre as mais íntimo. vítimas no ato Isso, de abusar, né? isso, Ele se descobriu sadomasoquista e ele queria que as vítimas também fossem. isso. Para ele era tudo normal, tá, pessoal? Mas na verdade não é normal. O cara era É uma completamente loucura, bizarro. gente. Bizarro, tá? E detalhe, tá, pessoal? Já foi encontrado, porque ele já foi, durante um exame ou durante alguma investigação, ele tinha 33 agulhas, né, na região íntima, cara. É, ele gostava dessa questão do sadomasoquismo, então ele gostava muito de sentir dor e ele introduzia agulhas na região pélvica dele. Então, 30, no 30, exame foi encontrado 30 agulhas na região pélvica. Imagina, ele sentava a fincado. dor, Imagina. a dor, Se gente. Vocês têm respirar, noção? ficava. Então ele era bem sádico mesmo. Isso, Além de ser sádico e maldoso com as pessoas que ele atacava, ele era sádico com ele. com Ele ele. gostava de sentir dor. E para ele, na cabeça dele, outras pessoas Também também teriam que gostar, tinha que mas o cara gostar era daquilo. bizarro. Só que isso contextualiza com o passado que ele teve lá atrás, Sim, não é algo que justifica, igual a gente já falou, mas é algo que que explica. pesa. Ele teve uma infância muito dolorosa. Ele passou por muita coisa ruim. Verdade. Ele sofreu muito, ele era espancado quando era criança, ele teve um abuso com 12 anos, né, o homem abusou sexualmente dele. Então tudo isso Meio que dá para contextualizar, né? é o caráter que foi formado dele, assim. Isso. Não Ô, justifica de gente, forma alguma, ainda mais que ele fez maldade com criança. E quando ele foi preso, ele, né, descreveu de forma muito gráfica, muito detalhada tudo que ele fez, e ele diz ter atacado e matado dezenas, até cerca de 100 crianças ao longo da vida. Só que dessas crianças que foram comprovadas, né, que desapareceram e faleceram, são somente 3. Mas ele fala que foi mais de 100 crianças. eu Então não aí a gente duvido, não crê também não, mas a não gente nunca duvido. vai saber. E isso é bem complicado, pessoal. Agora eu tô voltando a falar aqui que eu tô parando para pensar, minha cabeça até dói, tá? Eu vou tomar uma vacina, uma agulhada, eu quase pulo do Imagina lugar, 30. na região íntima do cara. Vocês têm noção do que é isso? Sem contar que há relatos que ele meio que se batia, tá? Ele meio que Se açoitava, né. então é um cara completamente esquisito da Ah, é cabeça, tá? totalmente disfuncional, assim. Eu acredito também que ele tinha algum transtorno, né, da mental, igual a família tinha, talvez ele herdou isso da família. Ele, por causa lá do orfanato, que usava muito religião como punição, ele acreditou muito nisso por muito tempo, então ele usava a automutilação como penitência. Então, ele usava a religião, né, as obsessões religiosas muito intensas, as fantasias de penitência, e usava isso como automutilação. Então ele se machucava Era como totalmente tipo, pequei e vou me distorcido. machucar. É, É, distorcida a realidade, tá, pessoal? Distorcido de tudo, porque a gente jamais vai compreender uma mente dessa, porque eu acho que eu não consigo descrever, porque a gente tentou, colocar vocês aqui na história o máximo de detalhe possível, mas a gente não consegue falar tudo que ele fez, porque é extremamente
É bizarro, é muito pesado. Eu acho que é um dos casos que eu tive mais dificuldade, tá, pessoal, até mesmo para lidar com as palavras, porque é um cara que não batia bem na É, cabeça. essa carta que ele escreveu para a família Budd, ela tem disponível por aí, se vocês quiserem ver. Não é É, muito boa não, mas se dá tiverem curiosidade, é bem pesado. é. E aí, pessoal, aconteceu o julgamento, porque ele foi pego e tudo mais, né. Então o julgamento dele aconteceu no dia 11 de março de 1935, no condado, né, de Winchester. E a defesa não negou que Albert matou Grace. A estratégia era alegar a insanidade que o cara tinha, cara. Eles queriam falar que ele não sabia o que que era certo ou errado, mas não faz sentido, porque ele fez muito de caso pensado. Ele usou nome Isso. falso, ele inventou uma fazenda, ele criou a história da É. festa, ele escolheu uma casa abandonada para deixar a criança, ele levou a vítima para um lugar Ele longe, tinha ele consciência, não né? deu nada de forma passional, porque forma passional a pessoa vai ali: Ah, "Eu não vou sou ali. isso ali, peguei e fiz, não sabia". Ele não, Verdade. ele planejou tudo, ele fez tudo de caso pensado, então não faz sentido falar que ele não sabia diferenciar o que era certo ou errado, ele sabia, mas ele era muito Bizarro, bizarro. então, E aí, com tudo isso, tá, pessoal? ele foi executado, né. No ano de 1936 aos 65 anos. O cara era literalmente um vovô, cara. É É, isso que eu fico mais. Eu não consigo acreditar que a bizarrice ela não tem idade, cara, sim. Ele né. foi condenado à cadeira elétrica, então ele foi eletrocutado, e a psiquiatria, né, foi um caso que desafiou muito a psiquiatria, porque ao mesmo tempo que foi um cara muito sofrido e tal, ele usava muito a dor para se dar prazer Satisfazer, e né. também para se automutilar, para se punir. Então ele usava a dor de 2 formas. Era muito estranho, porque ao mesmo tempo que ele sentia prazer, igual ele colocou as agulhas nele, ele se automutilava para cumprir uma penitência, por exemplo, para pagar um É. pecado. Então E eles ficaram assim, levantou muitos debates, porque muito se fala sobre a insanidade criminal, quando a pessoa é realmente insana, comete o crime de forma insana, não sabia o que estava fazendo, e a responsabilidade penal, porque a pessoa, se ela é insana, ela não tem responsabilidade penal. Ela vai para um hospital, né, psiquiátrico, ela fica reclusa, mas ela não paga da mesma forma que as outras pessoas. Ele não ia ser condenado à morte, por exemplo, verdade. mas ali ele não foi considerado insano. Ele era tinha uma cabeça meio zoada, mas ele não era insano. Meio é foda, né, É é meio forte, forte. é forte. Então, pessoal, esse é o tema que a gente queria passar para vocês sobre o Albert. A gente não consegue detalhar mais profundo aqui devido às políticas do YouTube, então a gente preserva aí a as políticas, né, para que não tenha nenhum tipo de problema, então a gente anda certinho em relação a isso. Mas para você entender o impacto dessa história, na sociedade. Se a gente for levar em consideração nas redes sociais, a gente só vê extrema violência o tempo inteiro. Pode ter mudado o nome do Albert ou a data, mas existe vários Albert por aí, É então isso é desde o início do complicado, século XX. Isso é há um século atrás. E olha a bizarro. maldade que a pessoa já fazia, né. Então, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.